Né, pessoal, teve muita repercussão essa questão do Mundial do Corinthians de 2000, né, que o Corinthians vai ser convidado e não vai ser convidado. Que polêmica gerou isso, né? Então, isso é mais uma especulação, só decidi dar uma passada por isso aqui rapidinho novamente, até para esclarecer. Então, isso aí é uma enquete, né, e os torcedores do Corinthians levantaram isso, falando que o Corinthians deve ser convidado para o Super Mundial de clubes pelo motivo decretado. Qual motivo esse? Porque o Corinthians foi campeão nos anos 2000, isso tem 25 anos, e levando em consideração também o novo fardamento do Timão, a camisa 1 e 2, que faz alusão ao Mundial de 2000. Então isso aí juntou tudo e a torcida se apegou a essa esperança, né, do Corinthians ser convidado. Mas isso aí tá muito difícil de acontecer, mas eu decidi dar uma passada rapidamente, apenas pra gente fazer o esclarecimento disso. E dado muito importante aqui, cara, tá aqui, ó, os últimos campeões mundiais desde 2007 até 2023, na verdade, até o ano de 2024, todos são europeus, exceto em 2012 o Corinthians, que foi aqui o único time sul-americano desde 2007 e último também time sul-americano a fazer esse feito de levantar um campeonato mundial. Eu acho que é por isso que tá todo mundo com medo, né, do Corinthians voltar aí a figurar num cenário internacional dessa competição. Eu recebi comentários aqui, cara, até de outros torcedores rivais revoltados com essa hipótese, né, do Corinthians jogar o Super Mundial, mas a verdade é que tá todo mundo em choque dessa hipótese acontecer. Porque se isso vier a acontecer e o Corinthians ganhar novamente o Mundial, cara, pensa como é que isso não ia figurar, velho, aqui no nosso cenário nacional. Teve alguns corintianos que falaram assim, mas aí vão falar que o Corinthians não valeu. Cara, tudo que o Corinthians fizer, né, os antes vão falar que não valeu. Então, seria cinema, velho, se participasse, né? E aí, essa página aqui colocou, aí eu fico a dúvida, se Yuri garra o Memphis para levantar a taça caso o Corinthians seja campeão. Quem realmente deveria levantar a taça? O Romero Prime. Cara, falar pra você, o Romero Prime era sacanagem mesmo, cara. Esse cabelinho dele aí, ó. E aí tem vários lances, tem um gol que ele faz de bike aqui. Mas quem deveria levantar a taça? Quem tá de capitão é o gol de bike que ele faz. Quem tá de capitão atualmente é o Hugo Souza, né? Em alguns jogos o Gustavo Henrique. E diga-se de passagem, o Gustavo Henrique tá para renovação de contrato também, né? Eu tinha até separado aqui. Não sabe se vai renovar. Ele tem vínculo com o Corinthians até o final agora do ano, de dezembro. E aí não se sabe se vai renovar ainda, não abriu nenhuma negociação. Cara, eu renovaria com ele, né? Ele tá se mostrando bem eficiente, embora algumas falhas, mas aí você já acha também que é a oportunidade de fazer uma renovação na zaga e já começa por ele, mandando ele embora. É a chance, né, do Corinthians se livrar de um zagueiro sem custo, na verdade, né? Então você mandaria ele embora, o Gustavo Henrique, ou renovaria com ele final do ano agora? É uma boa pergunta pra gente poder debater, né? E aí, pessoal, agora a parte mais importante, que uma das mais importantes aqui, o Pedro Raul tá jogando bem lá também, ele fez gol de título lá, né? E aí esse torcedor aqui colocou assim também, a camisa do Ceará pesa 1 quilo e a do Corinthians 1 tonelada, essa é a diferença. Cara, eu cheguei muito a defender o Pedro Raul aqui, né? E aí tinha até um pouco de sarcasmo e tudo. Mas falando a verdade, velho, ele jogando bem lá no Ceará, ele só mostra uma coisa. Ele é um jogador de time pequeno. Pode ser que eu morda a língua mais pra frente e tal, mas quando é um time pequeno é a praia dele, velho. Tomara que ele continue se destacando lá e, né, o Ceará exerça o direito de compra sobre ele. Mas só mostra isso, né, cara? Ele é um jogador de time pequeno, assim foi no Goiás, assim está sendo no Ceará. E no Corinthians ele não conseguiu fazer a performance dele, né? Ele já igualou os números de gol que ele fez lá em 6 jogos, né? Então com 30 e poucos jogos a menos ele já igualou. Eu não vou colocar muita fumaça mais isso aqui não, porque de fato ele teve a oportunidade dele, fez quase 40 jogos aqui, eu acho. E não conseguiu, né, cara? Aí vai com um time pequeno lá, com todo respeito ao Ceará aqui, tá, pessoal? Todo respeito mesmo ao Ceará. Mas é isso, deixa aqui esse ponto de vista. Time pequeno é outra história, mas com todo respeito ao Ceará. Beleza? E aí falando ontem do Ronaldo, né? Sobre essa especulação dele comprar o Corinthians, de virar uma SAF. Cara, eu li todos os comentários, tá? E aí a conclusão
baseada na opinião de vocês. É que é o seguinte, muita gente vê o Corinthians como assim, algo impossível de acontecer, o time é do povo, não vamos vender, e a outra metade, cara, fala assim, não, venderia, o Ronaldo é um ótimo nome, mas o ponto negativo do Ronaldo é que ele é ligado com o Andrés, com todo aquele, né, cara, eu não vou nem ficar citando os nomes aqui no canal, mas ele é ligado com aquela antiga cúpula onde fez todo o mal do Corinthians e boa parte do que está acontecendo com o Corinthians hoje, em quesito de dívidas, né, em termos de dívidas, em termos de processos judiciais, está muito ligado ao pessoal que ele tem essa ligação, né, essa coligação. Então a organizada do Corinthians, coloquei aqui em cima, a organizada do Corinthians publica nota contra a declaração de Ronaldo e afirma, não está à venda. Pessoal, não tô defendendo o Ronaldo Fenômeno aqui, mas eu quero dizer que ele, cara, não falou que vai comprar. Ele simplesmente falou, cara, se um dia o Corinthians tiver à venda, eu compro. Eu não vi maldade no comentário dele, sabe? É o que eu sempre falo aqui, tomar cuidado pra gente não se inflamar com o que a mídia fala aqui, mas eu não vi maldade, velho. Se um dia o Corinthians estiver à venda, ele vai se pronunciar e vai comprar. O Corinthians tá à venda? Não tá, velho, lógico que não tá. O Corinthians é do povo, então, né, deixar esse esclarecimento aqui, beleza? Eu vou fazer uma enquete depois no canal pra saber a opinião de vocês sobre a possível SAF ou não, depois eu vou soltar essa enquete, tá bom? E agora a parte mais importante do comentário do vídeo aqui, que é o comentário que vocês estão dizendo. O Ricardo colocou assim, ó: temos um lateral de ofício na esquerda, Mateuzinho tá evoluindo, meu coração tá se confortando. Cara, de fato, é muito bom ver o Mateuzinho, né, numa crescente, evoluindo jogo após jogo, isso é muito bom. E o Henrileri chegou, tomou conta ali da lateral e o sistema defensivo melhorou e muito. Então, abraço, Ricardo, obrigado pelo salve aí, tá? O Celso também tá em todas aqui, ele comentou assim: quando às 8h30 do dia 1/9, na esquina da rua José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, os senhores Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Rafael Peroni fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi para ser o time do povo e nunca para que alguém seja dono. Então eu trouxe o comentário dele aqui para fazer a alusão a essa repercussão que está dando sobre o Corinthians virar SAF. Um abraço, Celso, e obrigado por se posicionar aqui. O Fialho, João Vitor, também colocou: Palmeiras não tem nada a perder. Vai vir barbando, pressionando, temos que ter calma, sabedoria para encaixar um bom ataque e matar o jogo. É verdade, tem que sair ganhando. E também aqui o Dark Oficial colocou: eu acho que quem deveria escalar a seleção é a torcida brasileira e depois o técnico se vira para treinar e montar o esquema tático. Esse comentário aqui é sobre a seleção brasileira, mas ia ser do caramba. Já pensou nós, brasileiros, pudéssemos escalar a seleção? Não quero falar muito de seleção aqui, mas seria do caramba a gente poder fazer uma enquete, né? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu agradeço aí a presença, a opinião de vocês. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like, assim você fica por dentro de todas as informações que nós trazemos aqui todos os dias, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, ótimo domingo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!